Qual é o seu nome completo? O nome é Rubens Fortes Antônio. Eu sou aposentado do R, da cidade de Santos e da Folha da Tarde. O Rubens Fortes, R, qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça quando você ouve ou lê Jornal Cidade de Santos? Eu vou repetir duas palavrinhas que, quando nós fizemos a comemoração de 25 anos e fizemos um memorial, um cadernão, eu coloquei logo na frente. Repito até hoje. Faz falta. Isso era o Cidade de Santos. Era uma coisa que era marca registrada, fosse o que fosse. A pessoa estava com problema, estava descontente, estava sendo sacaneada pelo governo, por quem fosse. Você ia, jornalistas, não eu que não saía para a rua, que eu sempre via escondido, mas o pessoal que ia para a rua, o que mais escutava, e passou a escutar muito mais depois, Chama o Cidade, faz falta. Chama o Cidade era um brasão que devia ter sido gravado na parede lá. Faz falta. Chama o Cidade. O R, você não era da equipe do Cidade de Santos, mas você... Não. Eu era do primeiro número do Cidade de Santos. A sua coluna era Fazia tarde. mais tarde. Não. Quando fundou Cidade de Santos... O Rubens Fortes, como é que começou a sua trajetória? O Rubens Fortes nunca foi jornalista. O R... Quando eu era do extinto O Diário, o antigo Diário, eu fazia na realidade era quase uma página, só aos domingos, chamava Bolas da Semana. Quando fechou o Diário e o Cidade de Santos vinha se instalar em Santos, começou, eu não sei se foi pelo jornal, de alguma forma, o pessoal começou o Cidade de Santos, né, começou a procurar jornalistas e pessoas para colocar. Foi aí que o Sérgio Aparecido, que para nós era meu amigo das docas, chamava Bardal, ela fazia coluna de automobilismo, ele se apresentou, e aí perguntaram se ele conhecia alguém, ele me indicou. Ele deu meu nome, chama esse cara, trabalha comigo lá, até o pessoal das docas, onde nós trabalhávamos juntos, eu era chefe de uma sessão, começaram a tirar o sarro, ele estava puxando o saco do chefe, logo ele, que era o maior iconoclasta, um cara sensacional, infelizmente já falecido, pai do Christian. Aí eles chamaram as duas pessoas que estavam recrutando jornalistas, etc., antes de fazer o jornal, eram o Sérgio Paulo Fred, que foi o primeiro diretor, e o Antônio Age Júnior, que foi o primeiro chefe de reportagem. Ainda não tinha secretaria, depois é que montaram. E aí do Diário, além do Sérgio, foi o Sérgio Aparecido, o Rômulo Merlin, o Eimar Mascaro, pessoas que já eram jornalistas do Tempo de Cidade, foram dar força. Quer dizer, Merlin era um jornalista, tudo de sindicalismo era com ele, um cara sensacional, o Rômulo. Só um parênteses. O Diário, que era... Dos Diários Associados. Onde que era o endereço dele? Era no mesmo prédio? Não, era de frente. É no antigo prédio ali, onde originalmente, na esquina, era o tribunal, era o fórum. Tinha muitos advogados e tal. E o Diário era um daqueles edifícios, tinha a rotativa no térreo, tinha a publicidade no balcão na frente e a redação em cima. Rua do Comércio ali. Na Rua do Comércio, do outro lado do Cidade de Santos. Cidade de Santos era no 32, que pegava o primeiro andar inteiro daquele prédio ali na esquina, com a Rua 15, na Rua do Comércio. E o Diário era na Rua do Comércio, do outro lado. Na época tinha um banco ali, qual é a velhice? Banco da Lavoura de Minas Gerais. Não era agronegócio ainda. Mas era isso, então eles chamaram, fui lá conversar com eles, né, meio desconfiado que fosse gozação, porque o Sérgio Aparecido era um tremendo sarrudo. E aí foi que ele disse, no Diário o que você fazia lá? Eu fazia isso aqui na época, levei lá era gozação, era texto sério, era caricatura, tudo que pudesse o Diário aceitava, porque não tinha quase ninguém para trabalhar. Então o chefe lá da Esportes era o J. Lima, que depois foi para a Tribuna, foi ser chefe de reportagem esportivo durante muitos anos na Tribuna. E eu fazia essa página e assinava junto com ele, embora eu fizesse tudo aquilo.
Aí disseram, pô, então, pô, nós queremos isso. Quando eles viram que tinha muita gozação, tinha sério e tal, o sério era segunda categoria, terceira, mas o humor ainda dava para brincar, tinha humor político, caricatura, tinha caricatura aí que eu fiz uma vez de um justo que disseram que ele estava querendo me pegar para dar uma porrada. Então, eles falaram, então nós vamos querer, você vem e faz a coluna, eu faço. Aí eles me olharam assim, e você vai fazer? Eu vou fazer. E olharam como quem diz, bom, o que será que vai sair daí? Você vai dar um nome para a coluna? Dou. Aí eles olharam assim, desconfiados, a toca, estão me olhando, o que será que vai sair daí, né? Pô, legal, é um nome novo, ninguém tem. E qual vai ser o nome, qual é o nome que você vai usar? Eu digo, pô, quem sou eu para ter nome? O máximo que eu tenho é letra. Põe R aí, que é de Rubens. Eles acharam graça e ficou. Tanto é que originalmente tinha uns desenhinhos, que eu acho que era o Yuki, um que fazia e tal, que a toca, o logotipo era uma caverninha com um cara saindo dali. E aí comecei, desde o número 1, eu acompanhei lá, que fizeram o número 0, trabalhando com aquele pessoal todo, essa meninada. Teve na faculdade uma espécie de um vestibular para ver quem ia, quem não ia. Surgiram um monte de jornalistas dali, alguns estão aí até hoje, felizmente. E aí montaram o primeiro número, o número 0, depois o primeiro número. E quando o primeiro número foi para a banca, rapaz, foi um negócio porque, inesperado. Como é que vai ser o jornal? Como é que não vai ser? Primeiro Cidade de Santos foi para a banca, um calhamaço, porque tudo aquilo que foi feito com o número 0, para testes com todo mundo, foi adaptado, preparado e pumba, colocado na banca no número 1. Tinha o pessoal de São Paulo, aí veio o pessoal da Secretaria de São Paulo, o Fraterno, já faleceu, um jornalista, vários, listinhas, alguns, eu não lembro o nome de um deles. Então eles vieram e o jornal foi para a rua, foi na cidade, foi um auê. Imagina, a tribuna sempre dominou, o diário era apenas, né, não era, concorrente entre aspas. Para que servia o diário? Como órgão dos diários associados, naquele tempo tinha problema de importação de papel. Então, o que é que o Assis Chateaubriand fez? Ele espalhou pequenos jornais em um monte de cidades, que praticamente não só davam prejuízo, vai? Mas para ter a cota de papel. Então, o Diário de Santos tinha uma cota, vamos chutar, de 5 rolos de papel de imprensa importado. Ele não usava um, mas os outros iam para o Diário da Noite, Diário de São Paulo, que tinha edição matutina, vespertina, noturna. Pô, se fosse no banheiro, eu recebia o jornal. Era impressionante o poder dos diários associados. Era a Globo da época. Então, o diário tinha isso, servia para essa cota, e quando veio Cidade, todo mundo ficou esperando. Bom, o que veio acontecer depois, todo mundo esperou no primeiro dia. Só que no primeiro dia veio aquela maçaroca de jornal. Tem quem diga que quase teve gente que teve infarto lá na direção da tribuna, tudo gozação, brincadeira, mas realmente foi um espanto na cidade. Eu me lembro que o pessoal queria comprar o número 1 para guardar e não tinha. O que eu tinha, que eu emprestei e levaram, era um que mandaram de São Paulo, naqueles primeiros testes que eles faziam, tudo borrado e tal, porque é o que tinha, ninguém achava, tanto é que tem para vender na internet caro. E todo mundo ficou, o que será o número 2? Inclusive nós que estávamos lá, a minha coluna não saiu no primeiro número, porque eles combinaram de sair só a minha no domingo. E ele não saiu no domingo. Aí quando veio o segundo número, que aí, normal, era o jornal normal, todo mundo, mais um. Mas era uma convivência, um monte de gente da faculdade, novos, jornalistas novos, alunos, pessoal ainda estudava, foram trabalhar. A redação era uma delícia, porque estava cheio de gente nova, cheio de ideias, com disposição. Tanto é que o pessoal dizia que, olha, não precisa ter viatura, que o cara vai de bicicleta, vai a pé, mas vai, porque quer dar notícia. Então tinha aquela... Daí veio aquilo que eu acabei de citar. E o jornal, como tantas posições,
Apesar de, no início, o secretário era o... não lembro o nome dele, faleceu faz pouco tempo, na SIM, e montava, tinha todo cuidado para não ser agressivo demais, nem nada, mas se tornou o repositório de todas as queixas. Vou ligar para a cidade. Aí foi ganhando esse volume, e era mesmo. Eu me lembro de muitos jornalistas lá, muitos colegas, disseram, pô, passei não sei aonde, o cara me chamou, você que é do Cidade, vem cá, tem não sei o quê. E com isso veio vindo, tinha muito também o espírito de briga da garotada, da molecada. Hoje estão aí senhores também, né? Avós tem. Então, o ambiente do jornal, não interessava se o prédio era velho, não interessava nada. Depois eles expandiram, e aquele ambiente, era espetacular. Eu estava lá no meio entre eles, embora não fosse para a rua, era o cara que fazia a coluna e ninguém sabia quem eu era. E foi indo assim, foi indo, fiquei anos e anos. Até que, depois de muita brincadeira, passou a ser, primeiro era um dia, né, uma vez por semana, depois duas, depois todo dia. Aí chegou uma época que disseram, todo dia nós não podemos pagar, você faz quando puder. Aí eu fazia quase todo dia, porque era um prazer fazer. E foi tendo. Tinha situações hilárias, já ainda com ágio. Um dia, né, tirei um sarro num vereador, não vou dizer o nome, eu lembro, baixinho, fezado, o cara brigava com todo mundo, por causa disso eu tirei um sarro na coluna. Tudo bem, no dia que saiu a coluna, eu estava chegando no jornal, eu saía das docas e ia para o jornal. Estou entrando lá, vejo o cara, o vereador, em pé, reclamando com o ágio, né? Estava falando, não sei o quê. Eu digo, mas não deu para fugir. O ágio, que também era um gozador, ele viu que eu estava olhando e fez assim, vem cá. Tá bom. Aí entrei sério, né? E o vereador, realmente, porque isso aqui é assim, aí o ágio assim, ó, tá vendo? Eu disse, o senhor está reclamando. O senhor tem toda a razão, isso não pode fazer, eu não sei. O ágio ficou me olhando e segurando a risada. E eu dando razão para ele, sem ele saber que era eu. Rapaz, o medo que alguém percebesse e me chamasse, ué, vem cá, ninguém chamou. O cara ficou meu amigo, abraçou, foi embora, todo feliz. Nunca soube que era ele, porque ele era bravo, ele batia e tal. Então, foi indo isso. E a coluna, com esse negócio da crítica, do humor, não era violento, você nunca via nada violento, nenhum palavrão, nada, mas era sempre gozação. Veio a época do Santos, imagina, o diretor de futebol do Santos era, aliás, uma pessoa decente, correta, um general, não vou dizer o nome também, porque ele era meu vizinho, eu morava no Canal 2, ele era meu vizinho do outro lado do canal, e ele não me conhecia, e eu sabia quem era ele, sempre de olho. E ele foi diretor de futebol do Santos. Então, uma fase que o Santos lógico, ruim, ele entrou na dança, era a crítica em cima dele. E a crítica em cima dele, não sei qual foi o dia lá que eu exagerei, 1 ou 2 dias, que ele foi a São Paulo falar com Frias e com Caldeira, se queixar de mim. Na época, o chefe já era o Alci Souza, saudoso, falecido, espetacular Alci. E aí eles foi se queixar de mim, aí eles mandaram uma ordem para o Alci, que era o chefe, não publica mais nada do Santos contra o general, que possa gozação no general. Aí eu cheguei lá à noite, como sempre, e aí, olha, aconteceu isso assim, assim, me deram essa bronca, não sei o quê. Eu digo, Alci, ele não manda em mim, porque manda em mim é você. Então você faz o que você quiser. Eu digo, vou fazer o seguinte, eu vou fazer, como eu sempre faço, uma boa. Se sair, saiu. Se não sair, também não me incomoda, eu não vou me zangar porque não sai. Você, é isso aí, legal, vamos encontrar essa solução. No dia seguinte, ele publicou o que eu mandei. Publicou, eu vi lá, mandei e ele não guardou. Eu achei até que ele ia guardar. Além de publicar, ainda deu um destaque. Cheguei lá à noite, na cidade de Santos, foi o meu último dia na cidade. Eu falei, ia entrar à noite e já não estava o Alci. Não lembro se era o Sampaio. Alguém estava lá de chefe de reportagem. Cadê o Alci? Me toquei de repente, né? Cadê o Alci? Não, o Alci entrou de férias. Entrou de férias? Aí eles puseram o diretor Paulo Vergara, que era diretor administrativo e tal. Quem sabe, quem veio à ordem foi do
doutor Vergara, lá do Paulo Vergara, que aliás era um atleta também, jornalista, atleta esportista, muito legal. Eu disse, tudo bem, desci. Doutor Paulo Vergara, tudo bem? Paulo, e você, como é que está? Digo, Paulo, eu vim falar do Alcim. Não, o Alcim entrou de férias. Digo, Paulo, justamente hoje, tinha essa bronca, e eu chego aqui, ele pode ficar descansado, que ele está só de férias. Então tá bom, eu vou descansar. Quando ele voltar, eu volto. Não, você não pode fazer isso. Posso. Eu nunca tinha tirado férias, tinha não sei quanto. Pode, marca aí. Nunca voltei. Aí fiquei na deriva, trabalhava nas docas, numa boa, sem nenhum problema, né? Nas docas eu era veterano. Aí o Ágio, que tinha ido para São Paulo, que era o editor-chefe da Folha da Tarde, que a Folha da Tarde esteve num momento que ia fechar. Não vendia, ela estava tomada pela política, tinha cara que nem morava lá dentro da redação, se fosse dono do jornal. Os donos do jornal, que na época achavam que aquilo estava errado, hoje eles acham bom, mas na época eles achavam errado, mandaram todo mundo embora e levaram o Ágio para ser o editor da Folha da Tarde. Porque o Sérgio Paulo Freire, que era o editor, tinha sido chamado pelo governo federal do Figueiredo para ser chefe do escritório do presidente da República em São Paulo. Cargo que depois foi daquela, eu não sei o nome dela mais, a amiga do Lula, que colocava gente nas docas para mandar e tal, eu não lembro o nome dela. O cargo dela foi... O Fred foi para lá. Ele era um cara impressionante, pastor protestante, um sujeito de uma linha, uma educação, inteligência, foi ser o chefe. Então, o Fred foi para uma coisa em São Paulo e o Ágio foi para outra. Aí o Ágio soube que eu não... Pô, por que ele não está saindo? Aí contaram para ele, ele disse que saiu de férias. Ligou, vem imediatamente. Eu digo, pô, preciso ver. Não, vem, olha, amanhã já vou anunciar que você está entrando no dia seguinte. Eu digo, pô, e publicou uma faixa grande. Eu digo, tá bom, tudo bem. Aliás, na Folha da Tarde, lá em São Paulo. Foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Porque a Folha da Tarde cresceu. Era uma outra filosofia de jornalismo, por exemplo, o que eles faziam ali, assim, atender todo mundo. Então tinha a coluna de fala uma coisa absurda para ter no jornal. Bordado. Tinha alguém que escrevia sobre bordado. Horóscopo, tudo estava lá. E vários colaboradores de alto nível. Por exemplo, o Antônio Contente, escritor e tal, que foi colega nosso aqui nas docas, na assessoria de imprensa. O Otávio, chargista, que era um dos melhores do Brasil, e eu tenho ali a história da caricatura no Brasil, que o Herman Lima disse que ele era um dos melhores do mundo, na época, depois mudou tudo. Então, esse pessoal, aí eu comecei a fazer a coluna lá, e para minha surpresa, era grande, e na última página, ai meu Deus, do primeiro caderno. Você utilizava a redação do Cidade de Santos. Pois é que tá, mas era São Paulo. Tinha o Cidade de Santos aqui, para que eu ia a São Paulo? Tinha o Telex, era operado pelo saudoso Reinaldo Muniz, irmão do grande o Zé Muniz, que também era nosso colega na redação, fazia história e tal, que eu conhecia, nem sei se ele vai lembrar de mim, mas eu conhecia ele de garoto, quando ele era o suporte cultural do bloco carnavalesco Chineses do Mercado. Um dos grandes ícones de Santos antigo, né? Isso eu vi ao vivo, cansei de ver. O Muniz era o idealizador, sensacional. Então o irmão dele era o operador de Telex, o Reinaldo. Então tinha o Reinaldo, ali tinha o pessoal de fotografia, que se eu precisasse de alguma coisa eles sempre ajudavam, e tinha, além disso, da fotografia e tal, tinha o malote, porque Santos fazia o jornal todinho, uma parte toda quase do jornal, todo mundo entregava as matérias, imagina, o horário de fechamento de jornal do Cidade de Santos, tem uns episódios que eu conto de lá, desses horários, que era sensacional. Eu era o cara da quinta série, que só estava lá para fazer gozação. E nesse horário de fechamento era um negócio terrível e tinha o malote.
Então eu digo, pô, para que eu vou a São Paulo? Não precisa. Eu faço a coluna, entrego lá na redação, entrego lá no Reinaldo, o Reinaldo manda e eu entrego, sempre tinha uma fotografia, uma gozação, o Cruzeiro chamava de aspas, fotopotocas, né? Fotofofocas, um troço assim, mas era uma piada, e eu mandava, levava lá, mandava, era um paraíso. Primeiro, eu não era subordinado a ninguém lá, podia tirar o sarro com todo mundo, a ponto de virar amigo de todo mundo. E tinha muita ligação com a turma, brincava muito com todos eles. Então você ia indo numa toada, ficaria lá 200 anos, mas não deu. E a gente brincava muito. Cidade de Santos eu mandava para a Folha da Tarde, e estamos resolvidos. Era assim todos os dias. Ia lá. Originalmente a sala era na entrada do prédio, lá na entrada. Sim, prédio. A sala de secretaria era lá, depois eles ampliaram, conseguiram, acho que já no tempo do Band, ampliou. E foi assim. Aí o jornal foi indo naquela toada. Era crítico, 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 moderadamente. Fez aquela belíssima campanha hein? Da autonomia, gerida pelo Caldeira. Vamos lá. Antes de a gente falar da autonomia, queria que você descrevesse como é que era o clima na redação, como é que era o ambiente ali. O pessoal fala muito, o pessoal assim, era muito barulho. Não, normal, não, é uma redação autêntica. Uma redação que a gente imagina aqui em jornal tem que ser assim, dinâmica. Todo mundo, telefone então era uma glória, porque tinha vários ramais, tinha a moça do PBX que transferia para um, o cara sabia que era pepino, fugia de perto, não atendia, o outro atendia, todo mundo falava ao mesmo tempo, perguntava coisas, surgiu nesse negócio de perguntar, do barulho, tem coisas históricas. Um domingo de manhã, né? Pouca gente na redação, uma colega nossa, jornalista, novinha, mocinha, ingênua, foi fazer uma cobertura, imagina, de um evento militar, não lembro qual era. Entregaram, né, sempre entregam aquele release direitinho, tal, não sei o quê. Não sei se você conhece essa história, tal, fulano de tal, comandante, não sei o quê, tal. General de BDA, que é general de brigada, a abreviatura militar, de brigada, então ela estava lá preenchendo, passando aquilo a limpo, e na redação, o que é general BDA? Não sei quem foi, honestamente não lembro quem foi. General da banda. Aí a menina, não foi, a menina tranquilamente tacou lá o general da banda. A sorte de todos nós, quem estava, quem não estava, é porque esse general, ele era novo, carioca, tinha vindo há pouco tempo. A mulher dele era muito bonita, mas assim, espírito carioca, da gozação. E ela salvou todo mundo, porque diz que quando leram que ele leu, ou ligaram para ele, né, porque tinha informação por tudo quanto era lado, o general da banda, a mulher diz que ria, que aí ele teve que rir também, porque acharam a maior graça. E aquilo passou a ser uma piada. Imagina, nessa época, aí foi em São Paulo, a gente não sabe como é que aconteceu o negócio. Teve uma solenidade militar, que o nosso querido Itamar, saudoso Itamar Miranda, foi homenageado para receber uma medalha lá do Exército, aquela solenidade, ele foi de paletó e gravata, foi lá, fotografaram, tal, fizeram a matéria bonitinha, né? Novo comando na segunda R militar, não sei. A manchete, no dia seguinte, impressa. Novo escândalo. Não, tinha umas coisas dela, a manchete era a pessoa lá de São Paulo. Então tinha esse negócio de fazer o jornal até um certo ponto em Santos e fechava a primeira página em São Paulo. Tinha uma secretaria em São Paulo. O pessoal, o Maradei, tinha uns jornalistas lá, um pessoal, o Maradei já faleceu também. Eu posso contar qualquer mentira, eu estou me tocando, todo mundo já morreu.
Aí, aí a redação lá, né, em São Paulo fechava, mandava o jornal, fechava a primeira página e tal. Muitas vezes o editor-chefe, se era assunto muito importante ou grave, o editor-chefe subia para fechar a página em São Paulo lá e tal. Um dia, nós fizemos uma vez uma brincadeira lá, tal. Eu fiz uma piada naqueles folhetos que a gente faz. O dia que nem atualmente, né? Falam, vai subir a maré, o mar vai subir, Santos vai afundar. Tava esse papo aí rolando. Volta e meia, o pessoal não tem o que fazer. É que nem a Semana Santa, né? Só tem peixe no jornal quando é Semana Santa. Aí vai afundar Santos, não sei o quê. O dia que Santos afundar, tiver o tsunami e tal, e não era afundar que eu falei, era uma outra expressão. O dia que o Santos afundar, Santos, a cidade afundar, a tribuna não vai circular, que é a impressa aqui. O Cidade de Santos vai, que é a impressa em São Paulo, mas não vai dar nada da enchente. Pô, quase me bateram. Pô, não tem nada demais, a gozação é essa e tal. E é assim, quer dizer. Agora, a redação, o clima na redação era muito divertido, muito agitado. O pessoal agitava muito. E a gente aproveitava também, né, para gozação. Rocha, telefone para ti, é o presunto. Ele xingava de lá. A Noemi, não sei se já entrevistou a Noemi, é uma maravilha de pessoa. Ela e o marido, a Noemi é sensacional. Ela brincava muito com o Rocha tinha até uma fotografia, não sei quem preparou a brincadeira, que ficou esperando com a máquina. E ele falou qualquer coisa para a Noemi, lá do sarro que tirava, o Rocha falou qualquer, não sei se ele contou isso. Ele falou alguma coisa para ela, não teve dúvida, o que ela tinha na mão jogou. Eu não me lembro o que é, pasta, alguma coisa. Tinha fotografia dela arremessando e o Rocha se encolhendo. Era assim, e tinha muita brincadeira, tinha uns malucos também, né? E tinha algumas que você fazia, às vezes, era gozação normal, um tipo que eu ficava sempre atrás, né? Na redação, lá na entrada, perto da porta, que não era besta, né? Desde a história do vereador, sempre escolhia, não tinha mesa fixa, sempre usava a mesa lá do fundo. Então tinha a mesa, entrava, e tinha oportunidades, a redação lotada. Gente, aquele final de fim, tinha um motorista que tinha sido lutador de luta livre, motorista tinha uns 2 metros de altura por 1,5 de largura ou mais. O apelido dele, Mildinho. Puta, eu tô ali um dia, ele entrava, né? Estava bem na entrada, o cara vinha lá da garagem, da portaria, passava ali, lotado, o Mildinho entrou. Eu gritei lá do fundo. Lotado! Puta, ele se virou. É que eu fui mais rápido do que ele. Podia correr. Se você perguntar para a Rita Caramete, já entrevistou a Rita? A Rita é sensacional. E o marido dela também, o Wilson Mello. O Wilson Mello é aspas, um dos momentos lindíssimos que eu vi nessas histórias de juntar, de escrever, de guardar, do tempo do Cidade, é o que ele escreveu sobre como eles se conheceram, namoraram e casaram. É lindo. Pena que eu devia ter isso para entregar para todo mundo. Você quer saber o que é ser feliz na vida? Tá aqui. Como é que chega a felicidade para você? Aqui. Porque ela era repórter, ela foi chefe do setor esportivo e ele fotógrafo. E ele é um cara que ele tem umas tiradas. Eu tinha na gaveta alguns negócios que eu nunca cheguei a escrever, mas eu pensava, isso aqui um dia eu vou escrever, que é o pensamento caótico de Wilson Mello. Porque ele dá umas tiradas muito boas. Depois eu ia muito quando eles tinham a Casa da Fotografia ali no Boqueirão, em frente ao Supercentro. Depois acho que fechou, e aí não encontrei mais ninguém, foi andando. Então tinha essas passagens todas. Você puxava de um lado, aparecia de outro. A redação, no final da tarde, era um calor, né? Não tinha ar-condicionado, só ventiladores. Eu chegava, final do dia, eu vinha das docas, 6h30, 6 horas saía das docas, 7 horas eu estava ali, parava no café e tal. Entrava, falava, fazia minha coluna e ficava olhando. Dali a pouco, o calor era tão grande
aquele monte de gente com aqueles ventiladores grandes. Puta. Aqui, sabe aqueles ventiladores assim? Eu passava perto do ventilador, deixava no 1, que era o mais fraco. Ia no outro, deixava no 1. E por que isso? Porque tinha 2 ou 3 meninas, nem lembro quais eram. Sentia o calor, uma delas estava de saia, ela não tinha dúvida, levantava a saia. Uma outra abria a blusa. Onde eu passava no ventilador, e sempre me escondendo, né? Que era para o pessoal para elas não perceberem. Aí alguém passava, quem foi, eu não sei o que fez isso? Pá, botava pro normal, e o não sei o que ficava lá sentado quietinho. Pô, e a história do rato? Dos ratos. Os ratos, quem nunca viu, não consegue imaginar como era hilário. Ali é um prédio antigo, num bairro antigo, num lugar antigo, que tinha armazém de café. Nas docas, que só tinham uns armazéns ali, eu cansei de ver lá firmas cobrando, oferecendo serviço para acabar com os ratos no cais, no porto. Imagina, ali era perto do porto, no centro, só coisa velha. Embaixo da redação, um restaurante. Só um minutinho. Fica aqui. Ih, soltei, é? Não, tá. Desculpe. Vamos lá. Embaixo, no restaurante, com todo o cuidado que tinha, que não tinha, era o dia inteiro a nossa cozinha lá, do cafezinho, a sala do cafezinho, dava janela. Aqueles prédios antigos têm aquele vão de circulação de ar. E o bar lá embaixo, o restaurante lá embaixo, dava o quintal para esse lugar, para esse espaço. E ele jogava os restos de comida, jogava tudo lá, fazia e tal. Embora eles lavassem e pusessem na rua com todo aquele cuidado, né? Aquilo atraía, rapaz, atraía rata. Mas o rato, pela tubulação de esgoto que desce, né? Eles sobem por ali, encostados entre a parede. Ratazana, rato de armazém grande, pretos. Rapaz, eles subiam e desciam aquilo com uma velocidade incrível. Como as meninas, a gente tomava café ali, alguns levavam, não tinha tempo de almoçar, levavam sanduíche, levavam biscoito. Cara, eles descobriram que aquela janela era um paraíso. Então, mesmo quando não tinha ninguém lá, de vez em quando você era surpreendido na passagem. Porque o rato, até 8 ou 7 horas da noite, você não via nenhum. Mas quando eles saem para comer, bicho, passa por cima do teu pé, não querem nem saber. De vez em quando passava cada rato, corre daqui, corre dali, e as meninas gritavam e tal. Eu vi um cara que foi meu ídolo para caçar rato, era o Dogival. Não sei se o Dogival ainda está em atuação, ele foi candidato no Cubatão. O Dogival era o único que não tinha medo. Eu vi, ele correu, ia atrás de um para pegar, porque as meninas começaram a gritar, ele correu atrás, o rato entrou num buraco de luz, desse de interruptor que estava faltando. O rato entrou ali, ele não teve dúvida, catou o rato pelo rabo, acho que o rato está voando até hoje. E a gente corria atrás, quer dizer, as réguas de redação, você conhece? As réguas onde ficavam os jornais colecionados, com parafuso, com a borboleta, e tudo amarrado, seguro, com uma régua de alumínio, ou seja, um tirante de alumínio, grosso. Quando aparecia rato, eu tirava rapidamente uma daquelas, espero que ficava até mais tarde, às vezes, pegava aquilo e corria atrás de rato, acertava, matava. Uma vez eu ia indo para o café, as meninas saíram correndo de lá, que um tinha chegado na janela, ia entrar. E não tinha nada para pegar ali, estava longe. Antigamente, os garrafões de água, aqueles de não sei quantos litros, vinham com um engradadinho de madeira para empilhar, né? Então, hoje deixa eu ver mais. Não tinha nada, eu passei a mão no engradado, quando eu olho, o rato vem na minha direção. Passou por baixo da minha perna, pá! Rapaz, ficou um tapete colado no garrafão, o rato esmagado ali. E aí tinha essas brincadeiras do rato, todo mundo sabia, as meninas ficavam até mais tarde, sabia que a gente corria atrás, ajudava. Um belo dia, aí é que veio a grande história disso tudo, nós acabamos descobrindo
que o Bland, poderoso, o Bland, tinha medo de rato. E ele era sacana, né? Porque tinha coisas dele que tu não acredita. Aí o Bland tinha qual vai ser o dia, né? Quando dava aqueles correria na redação, tu via lá ele do aquário dele, no escritório, pelo vidro, ele ficava olhando, né? Matava o rato, acabava o problema. Eu acho que eu posso falar, são umas senhoras respeitosas, com todo o chamava-se, não sei se ainda existe, Movimento de Arregimentação Feminina. As senhoras, nossa, umas benfeitoras da humanidade, pessoas de santo. E a líder delas era uma jornalista, Lídia Federici, uma pessoa sensacional, escritora, jornalista, atleta, foi nadadora. Hoje tem uma erma para ela na praia, homenagem merecidíssima. E elas chegaram, umas 5 ou 6 senhoras, o Bland recebeu todas, entraram, tinha um sofá, e ele começou a fazer a matéria com elas e elas lá. Aí teve um maluco na redação que eu tinha que fazer, pegou a régua, tirou a régua como se existisse um rato. E pá, pá! No segundo pá, o Bland já estava de pé. Pá! Saiu, pá! E sempre indo na direção do aquário. Cara, ele subiu no sofá, subiu na cadeira, as senhoras subiram no sofá, porque ele falou, um rato. Olha, todas elas de pé, ninguém viu o rato, lógico. O rato imaginário. Ele nunca soube que era imaginário, que eu saiba, senão ele tinha me matado. Até chegar perto dele, né? E quando chegou perto do aquário, pá, 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 pá! Aí todo mundo desceu, água com açúcar, não sei para quê. E a história de rato é realmente, às vezes o pessoal, aquelas mesas eram de aço antigas, com aquelas gavetas, e tinha um vão entre o fim da gaveta e o paralelo lá, o limite da mesa. Quem deixasse lanche, biscoito para o dia seguinte, que não comia tudo, eles achavam, rapaz, eles entravam por baixo ali e iam comer na mesa. A pessoa sabia, pegava o resto, pegava os... Então a gente tinha esse problema e não adiantava pôr veneno. Chamavam eu lá, o pessoal punha veneno. Não, a quantidade era enorme. Você falou do Bland. Do Bland. Queria que você descrevesse como é que era o Bland na redação. José Alberto de Moraes Alves Bland. Ele se assinava Jamabi. O cara, quando Cidade começou, ele já era da sucursal da Folha aqui de Santos. Ele era um cara que fazia polícia. Então ele hoje é advogado, ele se formou. Ele era muito temperamental. Só isso. Agora, comigo, por exemplo, amigão. As gozações, talvez ele nunca tivesse sido meu chefe, obrigar a nada. O pessoal não gostava, porque quando você é subordinado, isso, exigência, não é só exigência. Eu fui anos e anos chefe das docas, chefe de seção das docas, acho que não tem um que se queixe de mim. Se queixa pelas costas e não é por nada, é porque realmente eu sou inofensivo. Mas quando você calca, a gente tinha chefe lá que, nossa, era odiado. O cara não sabia sabia. Você não precisa dar uma ordem, pede por favor. Nunca na minha vida eu pedi para o cara, faz isso. Dá para você fazer isso aqui? Quebra meu galho, faz favor. Acabou. Eu falei em algumas coisas, e como ele era intempestivo, muito nervoso, acabei de falar molecada e tal, o pessoal já, né, estava incentivado a brigar, porque quem era o inimigo? Não era o Bland, o inimigo era o prefeito, os políticos. Isso aí é uma história brava. E às vezes isso aí implicava o jornalista talvez reagir, ou ele mesmo exagerar no comando. Pô, eu mando no mundo, não era assim. Então tinha muita gente que a vida inteira, até hoje, reclama dele. Eu nunca tive queixa. E ele fazia, para mim, na minha opinião, ele fazia questão de ser assim. Não que ele não soubesse. Agora, eu sei que eu vi coisas que eu vi que ele não tinha controle sobre si próprio. Então ele
passava do limite. Por exemplo, Pois é, por exemplo, é um negócio muito triste. Uma vez numa festa, uma festa do jornal, aniversário, uma coisa assim, estava cheio de gente lá, ele fez uma briga com alguém, que ele foi para o gabinete dele, se fechou lá, aquilo era vidro, e quando ele percebeu que ele estava muito bravo, para não, para não transparecer para quem estava de fora, que ele estava bravo daquele jeito, estava mesmo, ele se abaixou e escondeu embaixo da mesa. É inacreditável. Às vezes eu digo, pô, eu vi isso mesmo, eu estou brincando. Não, eu vi. Por isso, ele não conseguia se controlar e passava do limite. Agora, como é que ele era? Uma noite, sempre, né? Eu chegava à noite lá, só sábado e domingo que eu ia cedo. À noite, estou chegando lá às 7h30, tem uns 5 ou 6 estudantes de jornalismo, ou já formados, não lembro exatamente quem eram todos, sentados no tal sofá, na cadeira e tal, 5 ou 6, sentados lá, e ele fazendo, entrei e eu vi ele fazendo o clássico discurso dele, gesticulando, e eu vi, não conhecia ninguém, era tudo que ele estava, vamos dizer, ia ser escolhido alguém ali para trabalhar, não sei nem quem era, nem lembro mais quem não era, olhei de bom, o negócio tá. Ele me viu entrar, que eu vou sentar, ele foi de lá de dentro, vem aqui, né? Chamou, eu digo, mas tudo bem, eu fui. Isso você tem uma ideia de quem era o Bland, que a maioria não sabia que existia ou não reconhecia. Eu sabia que existia, reconhecia a que ponto. Vem cá. Aí eu vou lá, entro de fininho, abro a porta, ele olha para mim, todo mundo sentado olhando, né? Ele para mim, assim, naquele tom dele, fala para eles quem sou eu. Eu olhei para os caras, cuidado que esse cara é louco. Fechei a porta e fui embora. E ele voltei, e ele dando gargalhada lá depois. Quer dizer, os caras estavam se borrando de medo pela fama. E ele quis mostrar, olha, também não é burro, ele quis mostrar que aquilo era uma faceta e existia outra. E era isso. Fala para eles, quem sou eu? Cuidado que esse cara é maluco. Ué, me contaram de história de que ele fazia questão de ler praticamente todos os textos do jornal. Sim, sim. Quando ele não gostava, ele ficava ouriçado. Isso era. Como é que era isso? Isso era o jornal pronto. Às vezes, porque nem sempre ele estava ali para ver tudo, às vezes saía para uma solenidade e tal. Na redação, quando o pessoal ele pedia para fazer alguma coisa, você manda um repórter, como é que funciona o jornalismo? Eu aprendi isso lá, nem no diário eu tinha visto. Alguém faz uma pauta, a minha vida foi o saudoso Gazetinho, o Flávio, ficava de noite lá fazendo as pautas, escolhe, vê o que é o assunto e prepara umas perguntas, prepara observações para o jornalista que for fazer a matéria. E já manda as informações que você dispõe. Olha, esse fulano é político de tal partido, defendeu isso, fazendo não sei o quê, pergunta isso, pergunta aquilo. O repórter não tem que se limitar àquilo, mas ele não sai no vazio, ele vai com material. Se ele fizer aquilo, já está bom. E o que acontecia é que nós estávamos numa situação em que a prefeitura e alguns vereadores e tal eram alvo do jornal. Eram alvo do jornal. Eu sempre se usava lá, eu sempre vi isso, e ele chegou a usar uma vez, perguntou para mim se eu tinha escrito, do Milor Fernandes. Jornalismo é oposição. Ponto. O resto é secos e molhados. Ponto. Então, como o jornal fazia oposição, se quem fosse fazer a matéria fosse simpático, tivesse de olho, desse uma maneirada, ele pegava no pé. Ou que errasse muito também, o contrário, o cara tentava acertar e só fazia besteira. Aí ele fazia o que eu acabei de falar, o cinema. Muito disso, eu acredito, que tem alguns colegas nossos, se você conversar numa boa, tudo bem. Tem outros, por exemplo, hoje, tem amigos que eu achava que era meu irmão daquela época, que deixou de falar comigo, deixou abertamente, disse, não era... Porque o pensamento político dele é diferente do meu, e ele passou o político na frente da amizade, do tudo.
Eu não vejo razão para isso, mas tudo bem, também respeito, faz o que quiser. E o Bland era isso. Então, muitos faziam para provocar. Quero ver. Aí ele comprava briga. Ele não era de fugir de briga. Ele não era de fugir de briga. E resultado, era nervoso, ele se descontrolava, teve muitos problemas emocionais, ele, por causa disso, na vida particular e tudo que a gente, sem dar palpite, ficava de fora, eu cansei de ver isso. E tinha alguns jornalistas que se divertiam também, que sabiam lidar com ele. Principalmente, por exemplo, a Ercília, você já entrevistou a Ercília? A Ercília é sensacional, a Ercília é uma maravilha. A Ercília sabia lidar com ele. E ela não é que ela maciasse, não, ela também, mas ele respeitava, porque sabia que ela não estava fazendo para provocá-lo. Ela estava fazendo porque ela sabia fazer, jornalista, etc. Então, as controvérsias com o Bland, até que quando nós fizemos uma festa acho que de 25 anos, eu tinha feito um folheto, né, para distribuir lá. No folheto tinha nós conseguimos, na festa dos 20 anos, alguém pegou uma fotografia dele, uma fotografiazinha dele, tá um recortezinho lá com uma legenda lá. Foi para isso que nós fizemos a Revolução? Então, tinha uma outra foto muito divertida da Hilda também, já viu a Hilda Abreu? Maravilha de pessoa, jornalista, escreve, escritora, tem livro dela aí. Tinha uma foto que ela estava explicando com ele assim. Aí, a legenda foi, e não quero mais. O que ele falava, como legenda para ela. Ele achou graça, ele se divertia. Só que é assim, ele é temperamental, não sou eu que vou dizer que ele está certo ou que está errado, cada um é cada um, pode achar que eu sou uma besta, tudo bem, eu tenho que aceitar. Mas era assim, era um negócio divertido, mais divertido do que outra coisa. Você lembra de uma história, a história da vaca que caiu no canal? Um boi, ali perto do... Agora eu não lembro onde foi. O repórter foi fazer a cobertura, e aí voltou com a matéria, um monte de lauda, e o Bland não gostou muito. Você lembra dessa história? Não lembro. Porque são histórias assim, vamos dizer assim, mais singular, mais particular de um caso, que repercute fora, repetia. Às vezes não era muito legítimo. Às vezes, para escrever sobre o negócio do jornal, alguns escreveram de um jeito, outros, para minha surpresa, só falta querer matar o cara. Eu digo, também não é para isso. Né? Tudo bem, tem divergência? Divergência todo mundo tem, marido e mulher. Não. O que eu chamei para o que eu disse que ele fazia? Uma parte podia ser intempestiva, ele não controlava. Outra parte era cinema. Fala para eles quem eu sou. Pô, isso. Eu não lembro quem eram as pessoas, não sei se algum deles foi admitido ou não, mas eu não sei para quem eu contei, esse cara dizia, isso não era o Bland. Pô, claro que era. Claro que era. Agora era... primeira coisa que eu não era subordinado. Pode ser um relacionamento comigo diferente. Pode. Eu não era subordinado dele. E, é a quinta série imperável. Eu vivia fazendo sacanagem. Uma vez, como eu trabalhava nas docas, saía tarde e ia para o jornal. Às vezes esse calor, né, ia suando, que nem eu estou agora, suando. Um dia eu saí das docas, estou passando na loja americana, oferta. Desodorante, leve 2, pague 1, comprei. Cara, era Brut. Aqui não era desodorante, aqui era mais fedido que gambá, rapaz. Mas eu comprei 2, por isso que estava baratinho. Levei para as docas, a gaveta nas docas, outro para a gaveta do jornal. A finalidade era sempre a mesma. A pessoa vinha, parava, se estivesse conversando comigo, estivesse distraído, pegava aquilo da gaveta e dava uma espirradinha, aqueles guichos de spray, na perna, na calça. O cara não sente. Das meninas, na saia. Cara, teve uma vez, chegou lá quase chorando, tinha brigado com o marido, não sabia o que era. E as outras que estavam conversando com ela e tal, o que aconteceu? Eu cheguei em casa. Não é que ele xingava o marido, disse que eu estava cheirando igual homem. Eu digo, puta!
Aí eu peguei e digo, olha, eu não me lembro se foi, eu não sei qual foi uma das meninas, foi Elaine, sei o que foi. Eu peguei o desodorante da Gabi e disse, olha, diz para ela sentir, levar isso num lenço para ver se o cheiro é esse que o marido sentiu, porque é sacanagem. Eu não fiz isso! Fazia toda hora. Então, e esse, com o Bland, ele nunca soube, espero que ele nunca saiba. Esse desodorante ficava na gaveta. E à noite, né, que nem eu falei, a companheira que chegava mais tarde era a Zezé. Porque a Zezé trabalhava de manhã no IBC, olha que vida, que menina, que colosso de mulher. Trabalhava de manhã no IBC, à tarde, de manhã e à tarde no IBC, de manhã no Cidade, ia almoçar, na hora do almoço ela ia para o IBC, trabalhava no IBC, saía do IBC e ia para o jornal. Trabalhava de manhã, fazia uma parte e outra parte do horário dela à noite. E a Zezé era sempre a que ficava até mais tarde e tal. Até hoje. O Distinto fumava cachimbo. Teve uma época que deu a mania do cachimbo no jornal. Cigarro, não sei o que, cachimbo. Aí as vítimas, o Flávio, saudoso, gazetinha, fumava cachimbo. O Plang fumava cachimbo. Tive uma época do redator, da secretaria, era o Orley Antônio Destro, também já faleceu, diagramador, cara maravilhoso. E o desodorante lá dando soco. Cara, à noite ficava eu, Zezé, às vezes ficava mais alguém, sempre fora de hora e tal, né? Eu não sabia o que fazer com o desodorante, eu digo, aqueles cachimbos dá para pôr. Quando um deles não estava olhando, quer dizer, tarde da noite ia lá no cachimbo do Gazetinha. Gazetinha. O Bland esquecia a porta aberta no dele. Cara, eu me lembro da Zezé até hoje. Rino. Ela, Rino, faz isso. Calma, Zezé, aguenta aí. Cara, chegava, tinha hora que você. Lá, e o aquário lá, um cinema. Para mim aquilo era uma tela panorâmica, uma comédia. Embaixo tinha uma barbearia ali na rua que vendia inclusive perfumes estrangeiros e fumo para cachimbo. Half and Half, acho que era isso. Uma lata verde, grande, cara pra caramba. Um dia o Gazetinha chega lá com o dele, pô, ó, comprei e tal, guardava na gaveta. Aí o Blanc tinha pedido para ele comprar também, ele comprou um outro. Lá vai o tereteté, esguicho do Brant desodorante. Aí começaram os efeitos, né? Passou um tempinho, o Gazetinha. O cara me vendeu uma porcaria, não pode ser. Aí o Brand lá de dentro. Um dia também, olhando lá de longe, ele se acendeu, porque não era sempre, quando dava na louca, estava calmo, imagina, quando ele estava calmo, aí que ele ficava louco. Punha aquele troço ali dentro. Puta que pariu! Acho que na segunda ou terceira vez, ele saiu de lá querendo matar o Gazetinha. Aqui, né? Tu me enganou, eu quero o original. Pega uma lata de fumo dele. E o cachimbo. Cachimbo importado, custava caro. E os caras com o cachimbinho lá, até que acabou o desodorante, eu digo, é melhor jogar fora antes que alguém me pegue, né, jogando isso. Mas não sei na perna de quem que eu joguei de uma calça, não foi do Lousada, foi de algum, foi de calça, despejei, espremi, né, o Brant, o desodorante, espremi demais, acho que soltou a tampinha. O cara estava andando lá, na redação. Aí quando ele passou perto de mim lá, puto da vida, né? Sentindo aquele molhado, tá sentindo a mijo de cachorro. Tu andou com algum cachorro? Pô, o cara saiu que nem doido para trocar de roupa em casa. Não sei como que o cachorro mijou na minha perna. Você falou que uma das bandeiras do jornal era a luta pela retomada da autonomia. Da autonomia, foi conduzido pelo Caldeira. Caldeira teve uma história triste na cidade, antes de ser o Caldeira.
E ele sempre adorou a cidade, a família dele era da cidade, ele queria fazer tudo pela cidade e pelo Santos. Então, esse empenho dele depois pela, pela como é que é? Eu falo, pela autonomia, volta e meia falta essa palavra, não sei porquê. Caldeira era casado, se não me falha a memória, com uma irmã do almirante Júlio de Sá de Errembach, famoso, que ele foi capitão dos portos aqui em Santos. Mas era um homem que, segundo constava, que ele era favorável à democratização. Ele achava que tinha acabado, não precisava, devia, né? Então, o Caldeira, acho que apoiado pelo almirante, ou independente, ou ele que fez a cabeça do almirante, não sei, o Carlos Caldeira Filho queria ajudar a cidade de qualquer jeito. Queria ajudar a cidade, queria... Na verdade, eu penso, ele queria se redimir do histórico na cidade. Qual era o histórico dele que... Agora dá para falar, eu sabia disso desde que eu era menino, 15 anos, 16, que eu fui trabalhar. Meu pai conhecia a história, meu pai era espanhol e tal, mas lia jornal todo dia. Na época que o Carlos Caldeira pai era um comerciante muito famoso na cidade, arrumou para o filho, para o Carlos Caldeira Filho, novo, lidar com café, com esses negócios todos, né? Isso aí, naquele tempo, a cidade de Santos começou a mergulhar, a verticalizar para baixo quando tiraram os corretores de café de circulação. Quando o governo fez o IBC, matou os corretores de café que circulavam dinheiro na cidade a rodo. Eles, claro, e a cidade, os empregados, quem trabalhava com eles, e os armazéns de café, todo mundo ganhava. Aí até que o governo viu, pô, isso dá dinheiro, e pegou. Então, nessa época anterior a isso, Carlos Caldeira Filho fez uma besteira com algum... Porque, assim, o que provava a existência do café chamava-se warrants, era o conhecimento ferroviário que dizia que você recebeu 200 sacas, 50 sacas, e de vez em quando aparecia, circulava algum que não tinha xerox, mas o cara conseguia fazer. E dava bolo, tanto é que teve alguns incidentes desse tipo, que para provar que o café existia, mas foi destruído pelo fogo, acontecia um incêndio, né? E numa época dessas, não sei de que maneira o Caldeira estava envolvido, ele foi condenado, foi pelo menos, não sei se foi sentenciado, foi processado num envolvimento desses. E para evitar maiores consequências, ele foi embora da cidade. Foi embora da cidade. Nunca deixou de ser apaixonado pela cidade, pelo Santos, por tudo, mas foi fazer a vida em outro lugar. Aí se tornou milionário com construção civil, se tornou milionário com algumas outras atividades, foi indo, fazia negócio com ações pesadas, empresas, o Salão do Automóvel, não, a Anhembi, era um careca que era o cara que era o manager daquele troço, que bolou, que fez, também se tornou sócio deles. E aí ele foi indo até virar banqueiro. Ele comprou junto com o Frias, ou encontrou o Frias aí, compraram o Banco Nacional do Norte. Foi indo, a rádio, a televisão Excelsior, quando ela fechou, eles compraram. Tudo uma carreira de pleno sucesso comercial, financeiro, ele, o Caldeira e o Frias, uma boa. E foram levando, então cresceram. Como eles tinham muito tino de negócio, eles entraram para a organização da Gazeta, não lembro o nome agora do dono lá, do patrono que fundou a Gazeta Esportiva, acabaram abarcando a Gazeta Esportiva para o ramo da jornalística,
E aí foi desaparecendo. Tudo que era concorrência foi desaparecendo, porque eles tomavam e melhoravam, mas melhoravam como folha, na folha, e crescendo, né? Por algum motivo, eu nunca tinha entendido por que o interventor antigo, eu não vou falar o nome porque esse já morreu, esse já morreu e eu não gosto de falar o nome, de falar mal de quem está morto. E ele, de alguma forma, eu sempre estranhei por que o Caldeira não se dava com ele. O cara era um sucesso no comércio, o outro era do ramo de despacho aduaneiro, foi interventor e tal, aquele negócio. Mas tudo bem. Com o passar dos anos, quando o Caldeira criou cidade, segundo o pessoal que trabalhou lá, tá, ele e o Frias eram tão ligados, tão amigos, que o Frias diz que foi real, que o Frias criou Cidade de Santos para que o Caldeira se realizasse dentro da cidade. São amigos que eles eram, ligação, etc. O velho, né, o Otávio, criou cidade para isso. Aí o Caldeira é que controlava a cidade, controlava o Paulo Vergara, era amigo dele, no tempo que ele era atleta de voleibol, trouxe ele para diretor, chamou o Paulo para diretor. Tinha uma história contada pelo Paulo Vergara, que a família dele era do exportadores de banana, um pessoal também assim, vamos chamar, naquele tempo não chamava agro, mas era por aí. E o Paulo Vergara, ele era tão amigo do Caldeira, que o Paulo contou isso para mim uma vez. Pô, você sabe que eu estava na minha casa, o Caldeira tinha se desentendido, eu não lembro o nome da mulher dele. E ele me ligou e disse, você está com o passaporte em dia? Isso o Paulo Vergara contando. Eu estou. Então sobe, pega uma mala, sobe, que amanhã nós vamos viajar. Ele disse assim, ele me chamou, eu fui, não sabia o que era. Ele tinha comprado passagens de navio, para pegar o navio não sei aonde, para fazer uma viagem com ele, para ele esfriar a cabeça, para não brigar com a mulher, ele adorava a mulher dele. E esse episódio, quer dizer, mostra a amizade, eles viajaram não sei quanto tempo, foram no navio, atravessaram os Estados Unidos, eles num conversível, o Caldeira tinha mania por ter um conversível, atravessamos de não sei que estado para que estado, ele guiando, eu guiando às vezes, num conversível, ele não deixava levantar a capota. Se falasse agora sobre essa questão da autonomia, não, pois é. O Cidade não gostava do prefeito nomeado. Não, o Cidade, tu acabou de dizer, quem não gostava do prefeito nomeado, interventor? Caldeira. O jornal atendia, obedecia, seguia a orientação do dono. O dono era o Caldeira. Isso foi indo até o ponto que o interventor sofria na mão do jornal. Lógico, pega aquela molecada doida para fazer oposição, ainda o jornal diz, vai lá e pega no pé do cara. E o próprio Bland, escrevia uma coluna em que ele deitava e rolava. Tanto é que essa coluna era cotidiana, um negócio assim, Bland, chamava de tripa maldita. A tripa maldita. E ele sentava a lenha. Ora, se o editor-chefe, né, está fazendo e incentiva, o homem lá, o interventor, ficava maluco, ficava desesperado. Quando alguém ia lá, ele não recebia. A história dessa... Tem um outro episódiozinho que não é dessa época, mas mostra como é que era o espírito do jornal e do pessoal. No tempo do interventor, Clóvis Bandeira Brasil, general da reserva, que trouxe um filho, ele tinha um chefe de gabinete, Antônio Nunes, nome assim, Nunes, vamos dizer, Antônio Nunes, que não recebia o pessoal da cidade porque criticava, esse pessoal não é nosso, não sei o quê, não recebia. Então, o jornal tinha que publicar alguma coisa da prefeitura, que ele estava envolvido, onde ele ia, onde ele não ia. Um dia, não sei, não era no Tranjan que era o chefe, alguém, o chefe, primeira página.
A fotografia raríssima, e de lado, não era de frente, que é para ninguém conhecer mesmo, desse nascimento do chefe de gabinete. Eram 3 fotografias grandezinhas, assim, grandinhas. O nascimento no meio, falando dele, dos 2 lados. 2 miliantes que tinham sido presos na véspera, com a legenda. Isso, desse outro interventor, antes do Caldeira. Na época já anterior, o cara queria morrer. O filho do general, ficaram que nem doido, mas não podia fazer nada. Fazer o quê, pô? Estava tudo certo, a matéria dele estava certa, porque lá, às vezes, a matéria saía errada. Pô, a dona, como é que eu lembro o nome dela? Caramba, foi secretária da Kelma, se não me engano, era do PT. Na época que fazia teatro amador, não lembro o nome, era uma moça bonita. Saiu, por acaso, nas variedades, a fotografia dela. E do outro lado, uma outra fotografia de uma vedete, daquelas vedetes mais espalhafatosas, seminua, que já era o máximo na época, com as legendas trocadas. Não lembro o nome dela, e com o comentário, né? A vedete, não sei o quê. Mas, quer dizer, por acaso. Eu imagino que sim, porque essa história de mexer lá, alguém escrevia o nome errado, mas a coisa era, às vezes, o ambiente era assim, tão de sacanagem, de brincadeira, que às vezes você ficava pensando, pô, será que foi sem querer mesmo? Ou não, né? Agora, o Carvalhinho parece que era um grau acima esse embate. Sim, é o que eu estou falando, valia tudo. O Carvalhinho era mais valia tudo, era a tripa maldita, era o prato preferido. E o Carvalhinho, que era o interventor, sempre teve aquela dúvida, por que será que ele não se dava com o Caldeira e tal. Eu que tinha ouvido a história que eu contei dos armazéns de café, do café e tal, eu não ligava, nunca liguei as coisas. Só quando o Carvalhinho estava mal, de saúde, muito mal, todo mundo descobriu por quê. O Carvalhinho, sabia da história, porque o pai dele também era de despacho aduaneiro, o pai dele o pai do Carvalhinho era despachante aduaneiro da Antártica, a Companhia Antártica Paulista, que era uma das maiores importadoras do Brasil para bebida, de cevada, tudo caro, coisas caras, né? Então, quando o Carvalhinho ficou doente, aquela história da Santa Casa, que ele passou mal, ele se vingou do Carvalhinho, do Caldeira. Publicou uma página inteira. Publicou, não sei se pagou, não estava pagando ninguém. Inteira na tribuna, fazendo a denúncia de que o Caldeira era isso, era aquilo, e dando tudo. Ele tinha o processo, que nunca ninguém achou. Todo mundo procurou esse processo. Todo mundo achava que esse processo estava com o Caldeira. O processo aqui do fórum sumiu. E estava com ele. Ele publicou tudo. Eu tinha essa página da tribuna e também alguém me pediu emprestado para fotografar, levou e não trouxe nunca de volta, eu nem sei mais quem era. Mas isso pode ser verificado lá. Uma página inteira. Foi uma coisa meio triste, que o Caldeira estava mal, que a mulher dele tinha falecido, ele não tinha filhos, ele tinha uma filha adotiva, e o Carvalhinho estava mal. O Carvalhinho já estava diagnosticado por causa do problema de coração, que ele não podia se aborrecer nem nada, mas ele fazia exatamente o contrário. Ele fazia discursos emocionantes, como o provedor da Santa Casa. Tanto é que ele se sentiu mal, passou mal e depois, mais adiante, morreu, fazendo um discurso na Santa Casa, como provedor, um discurso super emotivo da contribuição dele para a cidade. Então, aí saiu
depois, em seguida, o Caldeira morreu também, né? Essa, vamos dizer assim, essa revelação, entre aspas. Agora, esse embate aí do Cidade, Sim, muito, o Bland, era. Não. O Bland seguia a orientação do dono, do Caldeira, que ele gostava do Caldeira, e acho que também não gostava do outro. Mas o Bland seguia. Tanto é que quando foi acabando, uma discussão que teve, teoricamente, eu nunca soube ao certo, entre o Carvalhinho e o Caldeira, o Carvalhinho reclamando, eu não sei se foi direto para o Caldeira, se foi para o Frias, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou da prefeitura, eu sou o prefeito, eu exijo respeito, eu não sei o quê. O Caldeira, isso teria respondido, estou cagando e andando para esse cara. Eu pego isso a hora que eu quiser. O governador era o Paulo Maluf, assim com o Caldeira. Ali onde hoje é o McDonald's, lá na Ponta da Praia, era a casa do Caldeira, que ele fazia algumas coisas assim típicas de quem quer gozar o mundo. Veja lá, ele comprou aquele terreno, que eu acho que era o único particular na cidade. Quando mandou construir a piscina, isso, faça uma piscina em forma de violão. Aí o falecido, que era diretor, pô, forma de violão, muita coisa brega, é isso que eu quero. O cara era chegar dessas gozações, né? Quem tem muito dinheiro não está ligando para repercussão, não está ligando para ninguém. E o Maluf visitava o Caldeira aí, quando ele estava aqui na casa dele. O Maluf tinha casa em Guarujá, um palacete lá, e ele vinha e parava no Caldeira. Eu conheci uma história, agora eu não tenho mais, eu sempre tive cães pastores alemães. Tanto é que para você ver o gosto do Caldeira por isso, ele tinha aqui em Santos um treinador uruguaio, que já faleceu, 2 metros de altura, o cara loiro, treinador de cães. Esse cara, o Caldeira mandou ele na Alemanha. O Caldeira comprou o pastor alemão campeão do mundo. Na Alemanha teve um daqueles concursos, não sei como é que chama aquilo. Ele mandou o cara ir lá buscar o cachorro, ver como é que ele era treinado lá, as palavras, né, e tal, para trazer, para pôr ali na ponta da praia. E deu um buchicho, porque o Caldeira ficava maluco, os cachorros mijavam na porta dele num poste. Ele mandou fazer um negócio em volta do poste, essas coisas dele. E esse cão pastor, campeão mundial, o treinador, eu conheci o treinador, ele treinou o meu, então não é inventado. Ele disse que um dia ele veio, trouxe o cão, o cachorro, o Caldeira treinar, ensinar quem é o dono, porque o cão, esses cães aprendem, né? Quem é o dono, quem ele tem que respeitar, quem não é. E o Maluf veio visitá-lo, e o Caldeira já estava lá com o cachorro, e o treinador lá também. Então passa para lá, passa para cá, não sei o quê, foram na piscina. Aí o Maluf, com aquele jeitão dele, foi tirar sarro com o Caldeira. Essa vira-lata, comigo ou não? Isso não te conhece, vai te comer. E ele fez uma coisa que eu já fiz aqui na minha casa com um dos meus, que gostava do meu filho, e o cachorro quase me mata. O que eu fiz no meu filho, dei uma cutucada, o cachorro pumba. E eu que cuidava. Esse, enxeta, do Maluf, o Maluf foi perto do Caldeira, na beira da piscina. Essa vira-lata foi empurrar o Caldeira. O pastor pulou, rapaz. Aí, se o treinador não está perto, mergulha, agarra e joga, cai os dois na piscina, ele tinha pulado no pescoço. Porque eles não pulam em nenhum vaso, eles pulam no pescoço, pulam aqui. Nessa época aí das brigas. Que o Carvalhinho era o interventor. Parece que tinha uma orientação de não sair foto do Carvalho no Cidade de Santos. Você não tinha como deixar de publicar fotos, mas era sempre disfarçada. Volta e meia, tirava aqui tivesse de lado, aqui não desse para reconhecer.
Dizem, isso eu não sei, eu já procurei e não achei. Tem coisa que a gente procura e não acha. Eu procurei e não achei que ele estava numa foto, passou despercebido. Aí pintaram um óculos nele, pintaram um negócio. Essa história que... Essa circula, essa eu não posso dizer. A história que eu sei que é a seguinte... É isso mesmo, é isso mesmo. Teve uma solenidade, aí veio o governador e veio um ministro do Estado, uma outra autoridade. E na hora de tirar a foto, o Carvalhinho ficou bem no meio das autoridades. E aí, tirou a foto. Lógico, tem que tirar o... Aí o Bland viu, pô, e agora? Como é que faz aqui para tirar o cara da foto? E aí pegou lá, pintou óculos escuros, pintou chapéu e pintou barba. Eu não lembro se esse detalhe todo, não. Já percebeu que isso, que não... Por exemplo, coisas que eu estou te dizendo, cansei de... A maioria eu ouvi tudo isso. Mas, por exemplo, essa eu ouvi, mas nunca consegui ver, ter certeza. Nunca... Porque tem variadas histórias, né? Tem que é assim, tem que não é. Quando houve que o Caldeira deu essa fanfarronada, a hora que eu quiser, dúvida, não teve dúvida. O Caldeira ligou para o Maluf, que era o governador do estado, nomeou o Caldeira no lugar, prefeito nomeado, no lugar do Carvalhinho. E teve que fazer a passagem de cargo. O Carvalhinho foi lá e fez a passagem, porque ele não podia se negar. Ele fez. E na posse do Caldeira, tem lá umas referências do Carvalhinho, da fala do Carvalhinho, e do próprio Caldeira tirando o sarro. E para tomar posse, o Caldeira fez aquilo que ele mais gostava de fazer, de tirar o sarro. Ele veio tomar posse de chinelo, aquele bombom, não sei como é que chama aquilo, num carro dele conversível, americano, aberto, com uma estátua de Nossa Senhora Aparecida no banco traseiro enorme, para gozar o distinto lá. Então, nessa época, nesse negócio, o que é? Nós, espectadores, né? Nós somos o quê? Nós somos uns trouxas que estamos pagando imposto e acabou. E tinha essa briga, realmente tinha essa briga, e depois acabou desse modo melancólico, triste. Então, os estudantes fizeram o jornal combativo, né? E era mesmo, e era. E aí criticavam o prefeito Nomeado. Mas aí o dono do jornal virou prefeito. Aí o Bland foi para São Paulo. Mas aí o jornal perdeu um pouco esse não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa, evidentemente. Porque aí passou aquilo que eu falei dos secos e molhados. Aí o Bland foi para São Paulo, foi ser, se não me engano, subeditor, alguma coisa nas Notícias Populares, e assumiu o João Sampaio, um editor e tal, que era político do PMDB, ele foi do diretório, acho que presidente do diretório, jornalista, cheio de uma cultura, de uma inteligência grande, mas é assim, era o cara que tinha que seguir as ordens, né? Como secretário, inclusive. Como secretário do jornal antes, com o Bland diretor. O Bland sacaneava ele adoidado, porque ele não era de briga, e o Bland era. Então, volta e meia, você via que o João estava meio... Mas e aí? Vai pedir demissão? Vai fazer o quê? Vender pipoca na porta do cinema? Não tem como. Você está naquela profissão, você sabe disso. Você vai até um certo ponto. E de repente. E agora, como é que eu vou começar de novo? Não tem como. E nesse ramo, quer dizer, não tinha nem opção. Não teve. O jornal fechou e acabou. Né? Você ficou até o final do Cidade? Não, até o final do Cidade, sim, mas eu já era da Folha. Há anos na Folha. Mas era dentro do Cidade, só ficava lá. É isso que eu digo, eu não era subordinado deles. E como é que foi esse período final aqui? Dava para perceber que o jornal estava definhando? Como é que era isso? Dava. Inclusive, tinha muito boato. E teve uma passagem também desagradável, triste, né? Do jornalista começar. Porque lá de São Paulo, você está longe. Mas lá, o Caldeira e o Frias também já tinham, cada um vai para um lado, aquele negócio deles, é porque durante o regime militar, eles tinham um maior medo dentro da Folha, lá na Barão de Limeira para Barão de Campinas, se não me engano, lá dentro tinha um bunker. Você tinha garagens, tinha circulação, oficina e tudo.
E tinha lugar que ninguém entrava. Eu não posso dizer que eu vi, porque como eu ficava só aqui em Santos, as poucas vezes que eu ia para São Paulo, ia na Folha, eu era barrado, ninguém me conhecia. O pessoal da Folha tem que ligar para a Folha da Tarde. Uma vez eu não sei quem é que estava lá, que atendeu em cima na Folha. O R está aqui embaixo. Aí quem estava lá em cima, duvido, mandou um funcionário descer para me pegar na portaria. Eu não ia coisa lá. Então lá, as poucas vezes, eu ouvi falar isso. Gente séria, olha, aqui dentro, naquela época, né, tem um bunker que está reservado para as famílias dos dois, tinha armazém, comida, geladeiras, freezer, estava tudo separado e que não, a entrada era, vamos dizer assim, poucos sabiam onde era, qual era. Você entrava numa oficina, de repente uma porta, podia ser, mas na verdade, aquilo que eu acabei de falar, de ouvido, lá dentro, eu ouvi, mas eu nem eu não conseguia nem entrar na redação, era barrado. Eu sou o R. Seu documento está aqui. Você vai falar que eu vou na redação lá, sou da redação da Folha da Tarde, sou o R. Não me incomodava, não. Eu fazia tudo isso sempre na flauta. Na flauta. E a gente tinha nessa convivência lá, muito boa com o pessoal todo. E a briga, quer dizer, a ideia era que ela não se transformasse para nós, né, pro pessoal, em briga pessoal. Para alguns, mas para alguns queriam mesmo. Tinham o maior prazer em esculhambar, porque era a corrente também de pensamento político, etc. Tudo bem. E tinha o pessoal, eu não lembro os dois, um foi o Mauri, saudoso Mauri Alexandrino, eu não me lembro quem era o outro, falha não. Ricardo? Acho que era o Ricardo, que gravaram sessão da Câmara, esconderam um gravador na Câmara e tal. Então, isso não era a direção que mandava, era a criatividade do jornalista, no caso, o repórter que queria pegar, ia e faziam isso, né, e tal. E era assim. De repente, que nem, por exemplo, trocou o governo, né, de repente mudou. Aí fica difícil. Então, para facilitar, eles tiram o cara e, como é que é o negócio? Rebaixa para cima. Colocaram na Folha, lá em São Paulo. Ele queria ir para São Paulo, que a família da mulher dele era de São Paulo e tal. Acho que ele está lá até hoje, não sei. Um tempo ele morava em São Vicente. Então, era isso. A convivência entre o pessoal era muito harmônica. Tinha lá os que quebravam seus paus, né? E tinha amizade, por exemplo, de ter falecido o Serginho, que foi chefe de reportagem. O Serginho morreu, foi enterrado no Paquetá. Pouco tempo depois, o Dejair, que eu também nunca mais vi, foi visto chorando na campa dele. Foi lá visitar, foi ver a campa e chorar no túmulo do amigo. E isso também é aquilo, eu não vi. Mas o Dejair e o Serginho eram muito amigo dele. Eles chegaram Então tinha essa relação. E essa relação, citei logo no começo, né, aquela relação Wilson Mello e a Rita, né, uma relação. Aliás, teve vários casamentos dentro da... Teve o Helder Nemi, que era também um casal, está aí até hoje, né, quase perfeito. Um que não deu certo era a Heloísa com Cebola, casaram e tal, tem filho, mas depois separaram. O Siqueira com a Cleófilo Siqueira, era o Áureo e a... Esse já era da redação, ele era mais do ramo de imóveis. Caramba, me fugiu o nome dela agora. Foi secretária nossa lá, depois eu lembro. Mas teve muito disso, né? Teve os extras, não pode falar disso. Uma vez eu fiz uma relação, quem foi os casais, tal. Tira depressa isso daí, tá bom. Queria que você me contasse da convivência com o Itamar Miranda. Grande Itamar Felício Miranda. Por eu ter falado Felício, onde quer que ele esteja, está me xingando. Cara, o Itamar era uma figura, um cara sensacional. Eu gostava muito dele. Olha a ponto da amizade.
casamento de uma pessoa da minha amizade, da minha família, na igreja do Valongo, no centro. Eu saí das docas, passei em casa, troquei, tomei banho, troquei de roupa, terno, gravata, ia para o casamento no Valongo, na igreja do Valongo. Minha mulher, meus filhos, na época eram só 4. A menina era novinha. Pus no carro, parei na porta do jornal para entregar minha coluna, que eu já tinha feito durante o dia, entreguei a fotografia. Quando eu estou subindo, que eu passo no corredor, está o Itamar, uma mão para trás lá, tinha me visto chegar pela janela, né, do laboratório. Aí eu, tá bonito, hein, não sei o quê, digo, sai para lá, né, tá, passei, fui lá, entreguei a coluna pro Reinaldo Muniz. Eu vinha voltando, o Itamar ali, pô, te elogiei, com a mão para trás. Quando eu venho passando, cara, ele passa, que gravata é bonita! Pá, com a tesoura. Deixou um cotoco na gravata. Só amigo pode fazer isso, só amigo. Quinta série. Xinguei, fui embora. E ele ria, que eu escutava a risada dele de novo. Eu voltei pro carro, a mulher olhou. Eu disse, aí, tá marca. Ela só dizia assim pra mim, bem feito. Fomos pro casamento, né, do Valor, cotoco. Aí a minha filha sempre queria meu colo, porque, né, eu chegava em casa de noite. Aquele dia estou na igreja. Eu não deu nisso. Pego ela no colo, se jogava para baixo. Aguenta aí para esconder o cotoco. Aí a minha mulher, bem feito. Aí tive que pôr ela no chão, afrouxar tudo que deu. Aquele cotoquinho de gravata. Ué, que você faz os últimos momentos da cidade de Santos? Vocês perceberam que o jornal vinha caindo e tal? Você acha que o jornal fechou? Não. O principal motivo é esse. O Caldeira perdeu a graça. Caldeira perdeu a graça. Originalmente, eu achei que tinha sido ideia, até hoje eu ainda acho que foi ideia do Caldeira. Mas, por exemplo, o Ágio e o Fred, que estavam lá, que eram repórteres especiais, jornalistas especiais do Folhão, é que disseram isso, que a ideia foi do Frias, pela amizade com o Caldeira, por saber que ele achou que para o cara se realizar, como empresário super realizado, eles eram donos da rodoviária, aquela coisa toda, né? Para ele se realizar, faltava na vida ele ter o nome dele, vamos dizer assim, reconhecido na cidade. Eles garantem que foi ideia, que foi, aspas, uma ideia, uma generosidade, sei lá. Os maldosos diziam, não, o Frias quis tirar a Caldeira de perto e mandar ele para Santos. Mas na verdade, quer dizer, eu sempre achei que fosse assim. Quando começou, que os dois também entraram, aquele negócio de, sabe como é, negócios, hora tá boa, hora não tá, hora tá bom demais para um, tá excessivamente para o outro, queria atrás. Quando o pessoal começou a sentir que o jornal já não tinha o mesmo apoio, eu acho que o primeiro motivo foi quando a mulher do Caldeira ficou doente. Ele já perdeu, vamos dizer, ele só tinha uma filha adotiva. Ele perdeu a graça das coisas porque sentiu, né? E quando ela morreu, eu acho que aí acabou para ele. Teve mais detalhes de família que não interessa, não vem ao caso. E aí o jornal já não tinha mais o mesmo apoio lá de São Paulo, que precisava, da secretaria, já não atendia o que precisava. Aí eu já não estava, eu ia lá, fazia coluna, depois eu comecei, todo mundo começou a ver que o negócio... Aí vieram os boatos, vai fechar, o Caldeira não quer mais, o Frias diz que só está dando prejuízo, e não sei o que só está dando prejuízo. Então fizeram uma comissão de jornalistas, alguns, foram falar com o Frias. E aí veio, vamos dizer assim, a extrema-unção. O Frias disse para o pessoal, olha, eu tenho que tomar conta dos meus negócios.
Estava se tornando o maior exportador de frangos do país para a Arábia, não sei. Ele tem que pegar. E então ele estava passando esse negócio de emprego para o filho, Tavinho, né? Não sei, eram dois lá, sei lá. Aí o jornal, o pessoal já sentiu que estava entregue. A promessa que vai ver, não sei, mentira. Aí fizeram a reunião lá no jornal, aí veio a notícia, aí vai fechar. Não tem jeito. Aí vai fazer o quê? Não tem. Foi, vamos dizer assim, hoje você pode, de longa distância, né? Já tem muitos anos que fechou, dizer, foi um capricho. Esse capricho teve um grande mérito, revelou um monte de gente que está aí, repórteres, nós tínhamos o Meirelles, saudoso Meirelles, entre outros, eu não vou citar mais nomes, porque vai ser desagradável para quem eu esquecer, eu estou esquecendo até o meu nome, imagino, dos outros, na idade. Então, essa coisa positiva deixou também uma pista de que você pode brigar. Aí o Caldeira levou a autonomia, né? Tinha levado a autonomia a sério. E até que saiu. Tinha quem dissesse aqui, que estava na autonomia, a grande coisa, ele foi na onda dos outros. Os outros é que tinha o senador Mário Covas, tinha Gastone Rigg, políticos de peso, que também trabalhavam para isso. E, claro, o jornal foi fundamental? Não sei, mas que foi importante, foi. Comemorou a autonomia e tal. Essas coisas, o clima, quer dizer, foi uma pena, porque você via gente, jornalistas, né, tristes, pô, e agora? Como é que vai ser? Não tem mais jornal na cidade. Uma das coisas que todo mundo pensou que não ia acontecer é que, por exemplo, ninguém dali poderia ser aproveitado na tribuna, e muita gente foi aproveitada. Tem gente que deu muita força depois disso para a tribuna, ao ir para lá. Eu acho que o Rômulo Merlin, falei de sindicalismo, o cara era extraordinário. Rubens, para encerrar, duas perguntas. A primeira é a seguinte, qual que é o tamanho da perda para a cidade com o fim do Cidade de Santos? Olha, não dá para você dimensionar em que termos você vai adicionar. Do ponto de vista do jornalismo, sim, claro. Até jornais menores que acabaram, que a memória falhando, fez o Primeira Mão, ele foi candidato a prefeito, amigão do Nils, fugiu o nome. Durou um pouco de tempo. O saudoso Lupércio Nussi tinha o Jornal de Santos, um título, ele fazia. E quando eles começam a incomodar, Primeira Mão, um tabloide, fazia no computador. Eu vou me matar porque eu esqueci o nome dele, não posso. O Primeira Mão, eu esqueci, falha de... Não. O jornal foi candidato a prefeito pelo Partido Verde aqui em Santos. Um maluco que foi de avião para Angola no meio da Revolução, porque a passagem estava barata, foi sozinho, desceu lá, quase que matam ele. É um cara sensacional, um dos muitos grandes caras. O Jornal de Santos, do Lupércio, esse do Primeira Mão, para acabar, eles venderam um anúncio, uma pessoa que trabalha vendeu um anúncio para uma firma, uma loja da cidade. A loja mandou fazer o anúncio na publicidade. A publicidade, a agência contou para a tribuna, para o pessoal de lá. Ligaram de lá, um cara importante, ameaçando o cara, primeiro, o cara do anúncio. Eles ficaram sabendo, se você anunciar lá, não anunciamos nunca mais você, e tu tá perdido que nós vamos te pegar no teu pé. O cara ligou e disse, eu pago, mas não publico o anúncio, pelo amor de Deus. O Jornal de Santos do OPS, ele tinha comprado uma rotativa, não sei de quem, antiga e tal, mas rodava o Cidade. Jornal de Santos, tinha um título bom, hein? Jornal de Santos, o nome, comprou. O OPS é que foi
da TV Litoral, depois agora aqui das rádios aqui de Santos, um cara sensacional, também infelizmente falecido, recente. Ele estava rodando lá o jornal, ele teve que parar, tu não adivinha por quê, do nada, alguém, ninguém sabe como, entrou lá, jogou uma chave inglesa no meio da rotativa, quando estava rodando o jornal. Então, não tem, como é que você vai repor uma rotativa? Então, era um jornalista. Deu um certo alento para o pessoal assim, mais de jornalismo mesmo. Algumas pessoas, alguns jornalistas bons foram trabalhar lá, fizeram seu nome, mas tudo dentro de um padrão que não era o mesmo que tinha, porque é aquela velha história, né? Você tá ali, é uma coisa. O cara chega e diz, isca! Ah, ele vai e pega, né? O cachorro mansinho. Isca, o cara vai lá e pega, o cachorro vai e pega. E isso ajudava muito a cidade, assim, do ponto de vista da liberdade de imprensa, de você... Aquilo que eu... Vou chamar a cidade. Cara, isso aí era um alarme de incêndio. Vou chamar a cidade. Essa é uma coisa que o pessoal hoje não tem, eu acho que o pessoal não consegue. Se eu disser, vou chamar a tribuna, sabe lá se vai sair ou se não vai, de repente dá sair contra a gente. Vou chamar a cidade. Primeiro, quem falava isso tinha razão. Tinha razão. Nunca vi alguém dizer, vou chamar a cidade, sendo vagabundo, sendo malandro, apoiando o criminoso, nada. Era sempre as pessoas, realmente pessoas com as quais você se identificava, podia se identificar. Pessoas e casos, entidades. As pessoas iam lá e tal. Mesmo as mais, como é que a gente pode, conservadoras, acabei de citar o caso, né, ia lá e tal, e do pessoal da feminina, movimento de regimentação feminina, um pessoal sensacional. E o jornal apoiava. O porta-voz desses casos, né? Como é? O jornal era um porta-voz. Não, é o que eu estou dizendo, era o porta-voz. E tudo que eu vi, pode ser. Vou chamar o cidade. Você não tem uma ideia hoje do que é isso. Quem viveu naquela época, se você chegar perto de algum antigo da minha idade lá, o que era vou chamar o cidade? Tava na briga. E era um troço, para quem estava lá dentro, era um orgulho. Pô, o jornal tá uma bosta, saiu tudo errado, a fotografia trocada. Sim, mas na hora do pega para capar, vou chamar o cidade. Porque era isso, era uma razão. A turma era feliz em trabalhar lá. É um jornal diário, de uma empresa pesada. Eu, por exemplo, sou um cara que tive sorte na vida, porque eu trabalhei em 2 empresas só na vida, praticamente. As Docas e a Folha. Nenhuma das duas, nesses 40, 50 anos que eu trabalhei, atrasou um dia o pagamento. Sabe o que é isso? A Folha pagava 2 vezes por mês, as Docas uma vez. Nunca atrasou. Era questão de honra deles pagarem o pessoal. É uma visão que te coloca numa posição vantajosa. É uma posição de satisfação pessoal. Não atrasava o pagamento. Oi, para gente encerrar. Tudo bem, então, tem mil uma histórias aí para você. Qual que é o principal ensinamento que você levou para o resto da sua vida trabalhando na cidade? Para trabalhar na cidade? Bom, sempre, quer dizer, a minha experiência de jornal era pequena, no diário. A experiência do jornal que a gente traz para a vida, no jornalismo, não na cidade, eu acho que tem que ser em todos, eu sei que não é ouvir os 2 lados. Lá era pior que fosse a coisa, você tinha que ouvir o outro lado. Você ia lá, perguntava e tal. Podia, às vezes, até, mas isso, para mim, foi um ensinamento. São 2 ensinamentos, esse é um importante. Tinha outros ensinamentos na vida. O mais importante para mim na vida, inclusive como nascido em Santos,
Foi uma tardezinha no quartel, na base aérea de Santos. Tinha uns recrutas que iam ficar 2 anos. Eu não via a hora de ir embora, com 6 meses. Era da Polícia Aeronáutica, tinha uma meia bota de paraquedista, que era uma beleza, marrom. E estava de prontidão, aquela época de Aragarça, Jacareacanga. Nós estávamos de prontidão lá, todo mundo armado e tal, esperando pelo pior, que a gente sabia que nunca viria. E um dos recrutas, com aquela roupa grossa, brim, sentado num banquinho lá no banco. Eu vou lá, sentei, estava esperando a hora de sair. E aí, tudo bem? Uma das tristezas que eu tenho é que eu não lembro o nome dele. O meu nome lá era Fortes. Dava instrução para ele. Ô, Fortes, tudo bem? Ah, tudo bem. Puta, eu, né? Eu não vejo a hora de ir embora. Ele olhou para mim. Embora? De sair, pô, não vejo. Eu nunca mais vou sair daqui, ele falou. Eu digo, pô, bicho. Aí ele mostrou com o maior orgulho, acabei de falar, orgulho Borzeguin. Borzeguin de recruta é um sapatão preto, com aquele negócio, cilado grosso, negócio horroroso, pesado, que era para você poder não se. Ele olhou, mostrou, ó, mostrou a minha bota, meu sonho é ter uma dessas, vou ficar aqui até ter uma. Eu quase disse para ele, pô, aí ele falou para mim a lição de vida. Nunca na minha vida eu dormi debaixo de um teto de verdade. Nunca dormi numa cama. Pô, de onde tu veio? De Marte? Pensei, né? Aí a minha família é do litoral, daqui. Iguape, para lá, não sei, lá para o litoral sul. A minha família trabalhava um sítio de banana, um negócio de banana. Eu nunca dormi numa cama, nunca tive teto, nunca comi direito. Aqui eu como 3 vezes por dia e café da manhã. Ele falou a mim, nunca vou sair daqui. Pô, eu estava reclamando, filho de imigrante espanhol, comia bem, casa, comida, roupa lavada, a minha mãe, a minha avó fazendo docinho, fazendo torta, tal, camarão. Aí conheci na vida, aqui, hein, ali. Nunca na minha vida. A outra frase dele que eu guardo, né? Essa aí do vai fazer falta? Vai. Vou chamar o Cidade? Vai. O outro é ali, nunca vou sair daqui. Olha, são coisas da vida que dão base para a gente tirar o maior sarro que tirava com todo mundo o tempo inteiro. Inclusive com o seu Caldeiras, sem saber. Eu acho que vale a pena você ouvir, mesmo que você não aproveite. Ficava à noite, eu, a queridíssima Zezé, é mais velha do que eu, mas não parece, uma mocinha. À noite lá, aquele barulho de telefone, a redação, a Secretaria de São Paulo, você fazia tudo, mandava para São Paulo. De lá, eles corrigiam, fechavam o jornal. Às vezes tinha dúvida. Quando tinha dúvida, eles ligavam para cá. Tinha uma ligação, tinha a linha direta de São Paulo, Santos, eles ligavam aqui, não era nem pelo PBX, ligavam, você atendia, fulano tá aí, não sei o quê. Pô, aquilo era um saco, porque tinha dia que eu acho que todo mundo se esforçava por errar. Aí eles ligavam. Aí, pô, Zezé, eu tenho que escrever minha coluna, e ela também tinha que fazer a matéria dela. Zezé, deixa comigo. Tocou o telefone, eu vi que era uma linha dura. Alô! Assim mesmo, alô! Chama aí o Blandi. O senhor quer falar com quem? O Blandi, porra! Alô? Você quer falar com o senhor Brandi? Já falei que é. Quem é que tá falando aí? Aqui é o Gé. Gé. Cara, eles ficaram. Isso levou um tempo. Tocava o telefone, o Gé não entendia nada. O senhor quer falar com o senhor Brandi? Pô, chama aí, não tem ninguém por perto. Tem xinchô, quem? Tem eu. Puta. O cara, eles achavam que era o faxineiro. Às vezes uma vez, não, o faxineiro que tem aqui a noite, tadinha. E estava sempre nessa sacanagem. Chegou a ponto do cara ligar de lá. Aí, ô! O cara, porra, é ele! Pá, bateu. Uma noite estamos nessa aí. Já tinham ligado uma vez ou duas, eu tinha feito a sacanagem. Vai na terceira, passei a mão no telefone, toquei o telefone. Aí, ô, aqui é o Zé! Do outro lado, a voz do Caldeira. Ô, Zé, boa noite.
O que você é aí? Você é do jornal? Sou faxineiro. Me chamo Blandi. O seu Blandi já foi embora. Esperto pra cacete. Caldeira, obrigado. Zezé era o Caldeira. Nós vamos vai ser mandado embora. Olha, o próprio Blandi, acho que ele já sabia que era, né? Ele passou uma vez lá e falou para Zezé, ô Zé, a Zezé. Saiu dando isso, né? Foi embora, que ele ia para São Paulo. Mas olha, tinha episódios, dá para ficar horas falando, tirando sarro. O grande Eduardo Leite, do Arquivo, um senhor bacana, veio também de São Paulo, era arquivista da Folha, conhecia tudo de arquivo, de jornalismo. Eu sempre tive mania, porque desde pequeno eu tive a sorte do barbeiro deixar eu ler o Cruzeiro. Eu era pequeno, meu pai me deixava no barbeiro, e o Cruzeiro tinha o Milor Fernandes, o Amigo da Onça, Carlos Estevam, né? Foi uma sorte que aprendi a ler aquilo, gostava. O barbeiro uma vez, pode levar. Tirava a página, levava. Tinha um monte em casa, fui guardando, até que um dia uma enchente, ainda não morava, ainda era solteiro, destruiu tudo. Chuva, tal, destruiu tudo. Aí, à medida que eu comecei a trabalhar, eu ia a São Paulo e me tornei um frequentador, toda vez que ia, do sebo do seu Gazô, João Gazô, que era na Praça da Sé, que era famoso pelas crônicas do Mário de Andrade, famoso com o gato em cima do balcão. Eu ia lá e ele comprava as revistas Cruzeiro Antigo para tirar, recuperando, comprava do seu Joaquim ali, do sebo do Sete Anões no Boqueirão. Fui juntando. Até que ele deixou, ele separava, eu comprava, até que ele me deixou ir no porão do João Gazô, lá no sebo. E ele comprava tudo quanto era resto de revistas e jornais, as sobras, ficavam armazenados como se fosse porão de navio. Já viu porão de navio com aquelas separações? Então ele deixou eu entrar lá para procurar onde estava o Cruzeiro. Ele disse, olha, tem tal, tem um nome naquilo lá, departamento, box, um negócio assim, os cruzeiros eu ponho lá, que ele comprava o que sobrava. Toda eu ia lá e... É que assim, você chegava lá, tinha 50, 100 vezes o mesmo exemplar, mas eu procurava, catava, e tudo que trazia para Santos, enchia, punha um pacote no carro, tirava o que eu queria, Milor Fernandes, Amigo da Onça, tirava, e o que sobrava, eu levava para o Eduardo no arquivo do Cidade de Santos. Então era a coisa mais gozada que estudantes, o pessoal ia lá e dizia, pô, nesse arquivo tem tudo até 1954, depois não tem mais nada, só quando começou o jornal. Aí o Eduardo dizia, não, aqui como o Milor saiu até 1954, eu comprava, o que depois daquilo não me interessava. Então, e ele e o Marcílio, saudoso Marcílio, tinham o pachorra de separar as matérias por pasta, classificavam e tal. Até o Marcílio uma vez brincando, disse, pô, qualquer dia eu vou na tua casa para arrumar a tua casa, os teus papéis. E era assim, Bilouro, Amigo da Onça, tal. João Gazô. Seu João, ele para mim, achei 2 números que você não tem. Eu tinha uma lista, né? Então você pode, eu vou comprar. Não. Você vai levar, mas tem que esperar. A gata acordar, ela estava deitada em cima, no balcão. Não levei naquele dia, só na viagem seguinte, um mês depois que eu voltei a São Paulo, aí tinha lá com ela guardadinha. E era interessante essa história de pessoal procurar informação. O seu Joaquim, o Sebo Sete Anões, que depois virou a Livraria Antiquária, no Boqueirão, ele pedia para mim levava para ele, eu comprava dele o Milor, só o Milor, ele separava. E levava para ele, como é que era a história do Brasil, não, como é que era? Arquivos Implacáveis do Zé Condé, que o doutor falecido médico, cientista Newton de Lima Azevedo colecionava. Então o cara lá do Sete Anões, que maravilha que você traz isso, ele vem aqui, ele me abraça, ele quer te conhecer. Nunca tive a oportunidade, porque
Infelizmente ele faleceu, eu também não tinha muito papo. Vamos ver. Mas quando você quiser mais assunto do Cidade, mais 2 horas é tranquilo. Ótimo. Obrigado aí, Não sei se interessa para você, se essas coisas vai valer a pena ou não, mas Não, foi ótimo. tá cheio, tem um monte deles. Eu não gosto de fazer muita referência não, porque sempre vou esquecer. Sempre vai esquecer. Como é? Ah, aqui nada, aqui trajetória nada, eu não saí do lugar. Quer uma cerveja? Pega lá na geladeira, que eu não vou até lá porque eu não quero andar.